do pé. Gente, só uma pergunta. O pessoal está perguntando aqui para mim sobre o acesso. Assistir, tem que entrar no YouTube, No Facebook. No Facebook. Da Segundo Selo. Exatamente. Tá. Neila avisa para a gente quando está no ar, né? Eu acho que quando está ao estiver vivo no já. ar. Já? Ela Eu não acho avisou? Já estamos no ar, sim. Estamos no ar. Porque ela disse que sinalizaria quando a gente começar. Ela avisou aqui no chat. No chat. No chat. Agora, chat privado, no chat privado. Pronto, então vamos. Estamos no ar. Pronto, estamos no ar. Boa noite a todos e todas. Hoje é um dia de mais um lançamento da Editora Segundo Selo e de mais um dia de alegria e celebração para todos nós. A gente está aqui com o lançamento de duas edições da coleção Iorubanto, só para vocês terem noção do projeto gráfico, que também é espetacular, é importante mostrar. Meu nome é Ana Carla Portela, eu estou com a responsabilidade de fazer a mediação desta atividade. Vamos aguardar um pouco. Ela disse no chat privado para a gente aguardar um pouco. Ok. As pessoas estão chegando. Pronto. Boa noite a todos e todas. Hoje é sábado e dia de mais um lançamento da Editora Segundo Selo. É com enorme satisfação que nós hoje celebramos o lançamento de 2 números da coleção Iorubanto. 2 números da coleção Iorubanto são esses aqui, do curso de Iorubá e de Kibundo. Projeto gráfico belíssimo. Estamos com uma mesa aqui também riquíssima, e antes da gente começar, eu vou falar só um pouco sobre a coleção, né, sobre esse projeto. Ressaltar que a Editora Segundo Selo tem tido um papel fundamental na publicização e publicação de obras de vozes negras importantes da Bahia, em especial, mas também do Nordeste. Essa é mais uma coleção da editora, que é coordenada pelo professor Henrique Freitas, que está aqui conosco na mesa, logo mais vai falar um pouco sobre a concepção do projeto. Além disso, é importante ressaltar que a gente tem um conselho editorial composto de pessoas pelas quais eu tenho certeza que tanto eu quanto os que nos assistem, que compõem essa mesa, têm um enorme respeito. Então, é um conselho editorial de peso, composto pela professora Denise Carrascosa, o professor Dr. Félix Omidire, que participaria da nossa mesa, o professor também, Dr. Henrique Freitas, que coordena a coleção e também participa do conselho editorial, o professor Dr. Luiz Thomas Domingos, a professora doutora Maria Nazaré Mota, de Lima, nossa NASA, o professor Olabi Babalaô Jos, eu não estou acertando pronunciar o nome adequado, a professora doutora Ieda Pessoa de Castro e a professora Zelinda dos Santos Barros. Olabi, Babaloá, José Iai. Isso.
Quase não sai. Quase não sai, assim como quase a gente não consegue entrar por conta da internet. Então, ressaltar também, porque é importante que a gente diga, tanto a capa quanto a diagramação e o projeto gráfico é de Daniel Santana. O projeto é belíssimo e ele é parte, como eu disse, de uma construção do grupo de pesquisa Ioro Banto, coordenado pelo professor Henrique Freitas, que é quem eu vou apresentar agora. Antes de falar do currículo de Henrique, né, que é fundamental, a gente tem uma mesa composta aqui por Henrique, Ni, e seria pelo professor Félix, mas a gente teve uma substituição. Antes de falar do currículo do professor Henrique, também dizer alguns aspectos da sua trajetória que eu achei interessante e acho que compõe também o que ele é. Henrique diz que ele é fruto da Revolução das Vassouras, e ele faz questão também de se dizer fruto do bairro do Nordeste de Amaralina, mas é professor, não é, Henrique? É do Nordeste de Amaralina. Não só é a mesa que tá tomada aqui, viu, pelo Nordeste de Amaralina, viu? Os três fazem parte do Nordeste? Eu não sabia. Ou fazem parte, eu tenho uma ligação. Eu não sabia que eram os três do Nordeste de Amaralina. Mas eu queria, Henrique, que quando a palavra fosse para ti, que você falasse um pouco dessa, no teu currículo, já um pouco dessa ideia também, de ser fruto dessa Revolta das Vassouras. Então, Henrique é professor associado do Instituto de Letras, né, da Universidade Federal da Bahia, fez o pós-doutorado na Nigéria, é doutor em Teoria e Crítica e Literatura e Cultura pela UFBA, é professor permanente do quadro de pós-graduação de Literatura e Cultura, né, e do mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, é o coordenador do grupo de pesquisa Ioro Banto, né, e tem, dentre algumas obras publicadas, o livro O Arque e Arquê, esse belíssimo aqui, né, que saiu pela editora Alguns Toques. Então, eu queria, Henrique, que antes da gente passar para os outros integrantes da mesa, você pudesse falar um pouco, não só do Ioro Banto, que é esse grupo de pesquisa, extensão e inovação, né, a concepção que norteia esse projeto, e a concepção também que, de certa forma, ancora essas duas publicações que estão sendo lançadas hoje, né, em diálogo com esses cursos que representam um marco, né, dentro do Instituto também de Letras da UF. Então, que você falasse um pouco disso. Bem, boa noite a todos. Eu quero começar aqui pedindo licença aos meus ancestrais, né, todas as entidades que nos regem, né, sejam elas de matriz africana ou outras entidades que nos regem, né, pedir licença aqui a ela, cumprimentar a mesa, cumprimentar a generosa apresentação da professora Ana Carla Portela, né, cumprimentar Mulongeshi, Nitokumbo Monazambio, Olukoide Yorubá Akambi Odé, né, também companheiros de grupo de pesquisa, também orientandos aí do programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, né, e, acima de tudo, parceiros com quem eu tenho o prazer de construir esse projeto que a gente também vai falar um pouco aqui, assim como outras pessoas que aqui já foram referenciadas, né, desde aqueles que compõem o Conselho Legal, aos agentes do próprio grupo de pesquisa, né? Eu estou vendo aí nos comentários da professora Zelinda Barros, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa Iorubanto, né? E os outros membros também que compõem o grupo de pesquisa Iorubanto, o próprio professor Félix, que infelizmente por problemas técnicos não pôde estar aqui. Então, meu salve, meu cumprimento a todos vocês, né? Os colegas da mesa, e também aquelas pessoas que estão assistindo, e aos colegas do grupo de pesquisa Iorubanto, né? A professora Ana me pede para começar falando um pouco sobre essa questão da Revolução das Vassouras e conectar isso com uma série de outras questões. Eu sou oriundo do Nordeste de Amaralina, né? Eu tenho um orgulho muito grande assim disso, porque quem nasce no Nordeste de Amaralina geralmente tem uma ligação umbilical, assim, uma ligação muito forte com o bairro, né? Por diversas questões, pela questão da própria música, um bairro de onde saíram diversos
músicos importantes, né? É um bairro ali que está conectado com toda uma cultura ali da Praia de Amaralina, mas também dos bairros internos, que se Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Areal, né? Então a gente tem uma comunidade ampla aí que é chamada de Nordeste de Amaralina. E hoje, curiosamente, no grupo de pesquisa que eu coordeno, nós temos membros majoritários do Nordeste de Amaralina. Numa reunião interna, a gente conversando, a gente foi descobrindo que uma boa parte dos membros do grupo de pesquisa eram do Nordeste de Amaralina ou tinham uma ligação com o Nordeste de Amaralina, né? Para vocês perceberem como diria lá o Alberto Caeiro, da minha aldeia vejo o mundo inteiro, tá vendo? Do meu bairro vejo o mundo inteiro. Então, a gente começa assim, de uma maneira mais descontraída para justamente falar que é um bairro que é identificado a partir da visão hegemônica como um bairro periférico, enfim, mas é um bairro, de certa maneira, que é o centro de nossas produções, de onde pulsa, digamos assim, todas essas epistemologias que vão culminar no que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu vim de uma família de pais não universitários, né? Com uma boa parte, assim, talvez aí de vocês também. Na realidade, na genealogia de minha família, eu fui o primeiro a entrar na universidade, né? Não é algo que a gente fale com orgulho, assim, não, porque nós gostaríamos que, por exemplo, um dos grandes sonhos de meu pai era ter feito uma faculdade, grandes sonhos acender, e não foi possível, né? Ele foi trabalhar e hoje é muito cansado. Eu até converso com ele, tento, né, motivá-lo, mas assim ele fala: oh, hoje eu estou muito cansado, eu não daria conta hoje, enfim. Mas era um dos grandes sonhos, porque era algo assim inatingível, inalcançável, né? E eu também sou oriundo de escola pública, né? Sempre estudei na escola pública a vida inteira. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica, meu pai trabalhou como verdureiro primeiro, eu também trabalhei como verdureiro primeiro, mas isso não eu trago isso aqui não naquele sentido de dizer, olha, a gente sofreu, conseguiu chegar, enfim. O que eu quero dizer é que os saberes que a gente vai urdindo e que culminam em uma coleção como essa, passam por esse corpo, por exemplo, de um professor que o primeiro trabalho foi ajudar meu tio, que ainda hoje é verdureiro no Nordeste de Amaralina, a vender verduras no Nordeste de Amaralina. E essa percepção da matemática, da relação com aquelas pessoas diferentes, o parar para escutar, né, aquela cena extremamente poderosa que é a feira, né? E hoje, quando a gente vai para as sociedades africanas, a gente percebe que um dos lugares de produção epistemológica mais poderosos é a feira. É a feira. Se você quiser saber algo, fazer uma pesquisa, você tem que respeitar esse espaço da feira, né? E olha como esse conhecimento que eu não sabia, né, mas que me formou lá, me serviu, por exemplo, quando eu fui fazer meu pós-doutorado e tive que ir a campo. E a feira era um dos espaços assim mais produtivos. Você vai encontrar as pessoas mais diversas, que conhecem os mais diversos assuntos que estão circulando naquele espaço. Então, quando eu falo sobre a Revolução das Vassouras, o movimento, por exemplo, que minha mãe, como empregada doméstica, ela pôde fazer durante esse processo, de trazer os livros das casas, das patroas, os livros que iam para o lixo, trazer para casa. Então, eu fui livros, né, os gibis, enfim, quando via que eu gostava de ler muito, enfim, e a gente não tinha essas outras possibilidades. E eu estou falando isso não porque algo de gênio ou de excepcionalidade. Eu estou mostrando uma expertise que nem é minha. São desses meus pais e dos nossos pais que são considerados para o mundo formal, para o mundo da escola formal, como iletrados, né? Como não universitário, como não detentores de um saber. E foi a partir do momento que eu comecei a perceber como, a partir desse espaço, em que eles não tinham acesso a um processo de letramento formal, que eles criavam estratégias, né? Meu pai também, né? Eu tenho uma família, eu sou feliz nesse sentido, que eu venho de uma família muito bem estruturada, né? Com irmãos, todo mundo muito unido, meu pai, minha mãe estão juntos há mais de 40 anos, ainda hoje. Então, isso também me deu uma base para poder construir todo esse projeto. Mas esse saber que ela traz, vendo daquele espaço, pretenso espaço de subalternidade, perceber as possibilidades. Bem, se o outro acende através daqueles livros, através de um sistema escolar, esses livros que vão para o lixo, que serviam em algum momento, vai servir para o meu filho. Então, eu vou levá-los para casa porque algum proveito ele vai ter. E aí, nessa trajetória muito errática,
e poderosamente errática, né, não direcionada, não instruída, né. Infelizmente, eu não tive essa possibilidade na escola pública e em outros espaços de ter alguém que me direcionasse no processo de formação, mas eu sempre fui muito curioso, então eu fui lendo, Então eu li muita coisa, que depois eu descobri que eram obras clássicas, que tinham um certo peso, mas que eu li e me aproximei daquelas coisas com intimidade, batendo um papo com elas. E isso tem uma força hoje para o trabalho que eu desenvolvo muito grande. E aí essas experiências são experiências replicadas, por exemplo, para as outros pesquisadores do grupo de pesquisa Iorubanto. Muitos deles vivenciaram nesses espaços ou em outros espaços também essas experiências. E uma coisa que a gente fala é que esse corpo e essas experiências, antes de tudo, queremos ela nesse jogo do processo da produção de conhecimento, porque é exatamente essa expertise que produz uma diferença, naquilo que a gente se propõe a produzir como conhecimento. É isso que nos permite olhar e perceber coisas ali que são muito distintas, né? Então, a coleção que vai ser lançada hoje, ela deriva de muitas coisas, deriva dessas experiências aí que vem da Revolução das Vassouras, mas também de outras revoluções, de outras pessoas que vivenciaram isso aí com seus pais, mães, tios, com aquelas pessoas que os criaram, com os espaços escolares que proporcionaram isso, enfim, e que converge ali para o grupo de pesquisa Iorubanto, né? Então, o grupo de pesquisa Iorubanto se transforma numa das principais forças motrizes que alimenta e que vai alimentar essa coleção homônima, essa coleção Iorubanto, considerando, sobretudo, essas experiências que a professora Ana Portela, ela chama a atenção, né? Que eu falo sobre isso em uma das entrevistas que depois é publicada lá no Arque, né, que foi publicado pela editora Augusto Ox. Então, porque é muito significativo. E a gente só, no meu caso, eu só percebi a potência dessas coisas com o tempo. Aí você percebe como essas coisas elas são muito poderosas, né? Inclusive para a gente fazer discussões que são consideradas, às vezes, mais complexas. Como essa expertise aqui, pautada na simplicidade, em uma experiência, ela nos municia para discutir muitas coisas poderosas. Então, um dos eixos da coleção é essa produção que emana aí do grupo de pesquisa Iorubanto, né, que é um grupo de pesquisa lotado oficialmente em letras, mas que é multidisciplinar. Então, tem gente da área da sociologia, né, a professora Zelinda, tem gente da área do direito, Marli Mateus, tem gente da área de psicologia, Shirley Vasconcelos, e outras pessoas da área de letras discutindo os temas que também vão ser eixo de certa forma, dessa coleção. Porque uma das coisas que sempre nos provocou muito é pensar esse eixo, esse eixo epistemológico do português, né, que nos interessa muito, tem muito a ver com a maneira como africanizamos a língua portuguesa, né? A Lélia Gonzalez vai falar sobre isso lá atrás, e diversos outros estudos hoje vão também se debruçar justamente sobre isso. E também, paralelo a isso, o mergulho efetivamente nessas línguas africanas, né? Assim como a gente tem a possibilidade de mergulhar em outras línguas para desenvolver os outros estudos, né? Então a gente quer ler Baudelaire na fonte, então a gente vai estudar o francês, vai perceber uma série de singularidades ligadas à sonoridade, ligadas a uma série de questões, e nós estamos nos propondo a fazer esse trabalho pensando justamente em toda uma produção epistemológica africana que passa por esse eixo linguístico, por esse eixo linguístico, que é uma plataforma incontornável. Então, assim, a maior parte dos intelectuais africanos, né, das intelectuais dos intelectuais africanos, eles estão o tempo inteiro tensionando que precisamos nos permitir o desafio de nos confrontarmos, nos permearmos pelas línguas africanas, ainda que um pouco, para que a gente possa perceber essa dimensão de todo o processo de produção do conhecimento a partir dali. E no nosso caso, sobretudo aqui na Bahia, no Brasil, mas sobretudo aqui na Bahia, nós somos privilegiados porque essas línguas africanas, algumas dessas línguas africanas, como o Yorubá e algumas línguas banto e outras línguas africanas também, né, algumas línguas banto, como o quimbundo, que é uma língua banto, né, que nós estamos trabalhando primeiro aí nesse projeto, são línguas que são línguas ancestrais. Nós nem as pensamos como línguas estrangeiras, a partir de uma concepção que nós discutimos
amplamente dentro do próprio Yorubanto. Nós as pensamos como línguas ancestrais, línguas que, inclusive, atravessam espaços que são extremamente vivos hoje. As comunidades terreiro, as rodas de capoeira, o jongo, a congada, diversos espaços. Né? Então, essas línguas africanas estão aí em fragmentos, estão aí conectadas nesses espaços, a partir do que o próprio Ni Monazambi chama de uma interafricanidade, né? Ou seja, uma língua africana atravessando outra, e isso está plenamente vivo, potente, forte aí para a gente. Então, a nossa ideia é ativar justamente essa memória que é nossa, que nos pertence, e a partir dela trabalhar essas línguas africanas para justamente perceber todo um legado epistemológico que nos foi deixado como herança e que está por ser explorado. Né? Então, por exemplo, só para pensar um pouco nisso, e que tem muito a ver com a coleção Yorubanto e com as publicações que sairão na coleção Yorubanto aí, em sequência. Como podemos mensurar, e olha que isso foi feito amplamente, mensurar um campo como o campo da literatura brasileira, desconsiderando completamente um legado literário, teórico, historiográfico, literário, que foi deixado pelos povos africanos aqui também. Então, isso é pensado em relação à cultura, é pensado em relação a toda uma herança, muitas vezes sociológica, que é extremamente importante, mas há um legado epistemológico no campo, há uma reflexão sobre literatura que os povos africanos deixaram aqui. Há formas literárias que foram deixadas e que são continuadas aqui, algumas em línguas africanas. E elas não aparecem, muitas delas, sequer como literatura no campo dos estudos literários. Então, isso é muito, muito sério para a gente que trabalha com literatura brasileira. Né? E veja, e eu insisto sempre nisso, isso também está no Arque. Quando a gente fala sobre isso, eu não estou falando de uma particularidade. Eu estou dizendo que a gente não pode falar sobre literatura brasileira sem falar sobre isso. Porque se a gente concebe a literatura como um legado europeu, há uma desconsideração absurda aí sobre um legado indígena potente e que em alguns momentos converge com esse legado africano. Por exemplo, eu tenho uma orientanda de doutorado, que é a Yara, que discute as cantigas de caboclo como literatura, falando sobre a epistemologia caboclo, no doutorado aí de letras. E aí a gente está fazendo esse trabalho justamente mostrando. E na epistemologia cabocla é o que? Essa convergência dessas epistemologias indígenas com as africanas, produzindo algo extremamente potente aí, inclusive uma literatura que deriva dessas plataformas epistemológicas. E aí, tudo aquilo que muitas vezes foi desconsiderado como literatura, porque era estranho demais ao campo, mas é familiar demais à experiência africana que nos foi deixada aqui, e, sobretudo, aos povos negros espalhados pelo Brasil, sobretudo aqui na Bahia, o provérbio, a cantiga de candomblé, a cantiga de capoeira, a cantiga do caboclo, o oriqui, e aqui a gente tem um especialista que pesquisa oriqui, que também é me orientando no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, né, e professor também de Iorubá, o Olukó Akambiodé, que pesquisa oriqui. A gente tem uma arte literária que foi deixada e que é produzida em língua africana e em português. E é produzida em língua africana também, dentro de nosso território. E é completamente ignorada. Às vezes se pensa a partir de um traço de uma herança cultural, mas não pensa como isso redimensiona esse jogo dentro do campo dos estudos literários. Então, aquilo que os nossos ancestrais nos deixam como um legado para o campo, por exemplo, dos estudos literários, é algo que redimensiona o próprio campo, que a gente pensa como estudos literários. Por exemplo, né, e isso está no Arque, está em outras publicações e está em outras publicações que sairão também da coleção Yorubanto. Né? A gente está com algumas publicações em processo. Então, saiu o livro 1 de Quimbundo, de ensino de Quimbundo, que o professor Nii vai falar daqui a pouco. Saiu o livro 1 de ensino de Yorubá, que o professor Akambiodé vai falar daqui a pouco. E esses livros irão até o livro 6, eles falarão também um pouco sobre isso. Então, aí, esse é um dos eixos da coleção Yorubanto, dessa plataforma linguística ligada às línguas africanas. Vão sair algumas publicações ligadas à ideia do português, ligado ao trabalho dos estudos literários, mas também pensando no português como essa plataforma
epistemológica extremamente importante para a gente. Há um outro eixo, que é um eixo epistemológico de uma discussão mesmo, de produção de conhecimento e de virada epistemológica em campos, que vai ser feita a partir das publicações. Então, eu dou um exemplo sobre isso. Eu tenho uma orientanda, que é a Shirley, que pesquisa Ori como uma categoria da psicologia negra. E aí a gente está discutindo isso no grupo. Né? Ela apresentou também no Congresso Yorubanto, e veja que são proposições que têm uma conexão muito forte com esses corpos negros nossos. Né? E essa discussão, por exemplo, de um campo como a psicologia, que muitas vezes não dá conta dessa psique negra, é algo que vai da maior parte dos nossos autores negros. Está em Lima Barreto, no Cemitério dos Vivos, nos Bruzundangas, está em Beatriz Nascimento, né? No texto, num dos textos que sai no livro Todas as Distâncias, que também foi publicada pela editora Alguns Toques, e que eu tive o prazer de revisar, e está presente em muitos e muitas dos nossos autores, das nossas autoras, esse tensionamento dessa dimensão psicológica, e aí eles são simplesmente patologizados como loucos, como aqueles sujeitos que atravessam essa fronteira, porque sobretudo os sistemas hegemônicos não sabem como lidar com essa psique negra, digamos, que está espraiada em uma dimensão do Ori ou do Montuê, né? Que é um outro processo, não é um inconsciente freudiano, não está dentro dos processos da superestrutura e infraestrutura, né? Que está lá do superego, ego, né? O ego e o id, enfim, se dimensiona de uma outra maneira, a partir desses tempos, espaços, espiralar, como diz a Leda Martins, né? Ou circular, como diz a nossa Macota Valdina, né? Se a gente pega esse livro maravilhoso dela, ó o espiral, como aquele círculo que não se fecha, né? Presente desde a capa do livro maravilhoso, né? Biográfico aí, da Macota Valdina, né? Meu Caminho, Meu Viver. Então, os nossos mestres, as nossas referências estão aí, Macota Valdina, Mãe Estela de Oxóssi, Mestre Bimba. Nós precisamos ouvir o que eles deixaram, ouvir quem são os herdeiros desse legado, porque eles são detentores de toda uma produção epistemológica que nos foi legada e que nós precisamos acionar para justamente fazer essa virada epistemológica dentro de alguns campos, para que eles possam efetivamente serem devir aquilo que eles têm a potencialidade de ser. E, claro, um dos eixos de trabalho da coleção Yorubanto é a literatura terreiro, né, no sentido de produções que vão pensar teoricamente, discutir e escoar toda essa produção ligada a essa concepção de literatura terreiro que está presente aí no Arque e Arquê também. Né? O próximo livro da coleção é um livro teórico que deriva de pequenos artigos das pesquisadoras, dos pesquisadores do grupo de pesquisa Yorubanto, mas também do Congresso Internacional Yorubanto, né, alguns convidados do Congresso Internacional Yorubanto, e nós já temos aí a projeção de uma série de outras coisas interessantes. Né? Por enquanto, o que a gente pode adiantar da coleção é esse livro teórico que a gente está finalizando, né? Porque revisando os artigos, terminando de organizar, e que vai sair provavelmente entre o final agora de 2020, mais tardar iníciozinho de 2021, pelo planejamento que a gente tem com a editora Segundo Selo. No mais, para que a gente não se alongue muito, né, eu contei aqui, já gastei meus 20 minutos, agradecer a editora Segundo Selo por ter topado esse projeto. Me desculpe, eu me empolgo, falo muito, né, porque assim, é um projeto que atravessa os nossos corpos, atravessa as nossas vidas, né, e não é possível fazê-lo sem esse diálogo amplo. Por exemplo, os cursos que funcionam no NUPEL, eles só são possíveis porque houve um acolhimento por parte da direção, na figura lá do nosso coordenador, o professor Sávio, e a professora Luciele, mas só foram possíveis também os cursos de Yorubá e Quimbundo, porque um coletivo de professores se reuniu e escreveu esse projeto.
Então, para que ele fosse realizado, a Cambiodé, que está aqui, eu, a professora Denise Carrascosa, o professor Félix Omidirê, o professor Nito Okombo Munazambi, que também está aqui. Então, escrevemos esse projeto, submetemos à aprovação nas mais diversas instâncias da universidade, porque entendíamos que esse trabalho que a gente fazia no grupo de pesquisa, apesar de a gente já desenvolver esses estudos dessas línguas africanas há algum tempo, então quem acompanha o nosso trabalho participou de oficinas, de minicursos, já há alguns anos que a gente vem oferecendo, né, em conexão também com o Lab, que é um outro território também de estudo linguístico também muito interessante. Então a gente já fazia isso internamente, mas a gente entendia que a gente precisava ampliar para a gente ter uma rede para fora da universidade ainda mais poderosa, conectada com essas línguas africanas que nos dizem muito, que são nossas, que não são estrangeiras, que são nossas línguas ancestrais e que nós as pensamos a partir de um processo de ativação dessa memória ancestral que nos forma, que nos atravessa. Né? É isso um pouquinho, depois eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Né? Já gastei meus 20 minutinhos aqui. Obrigado, professora Ana. Enquanto, Henrique, você fazia uso da palavra, várias pessoas elogiando, Jussi, Cassandra, Graça, dizendo o quanto você é holofote, Linde, Nalva, mandando todo axé, então tem muitas pessoas aí torcendo. Para falar especificamente das obras da coleção, a coordenada por Félix Omidirê, que é a do curso básico de língua em Yorubá. É importante a gente ressaltar que essa apresentação e essa situação de Henrique ela é maravilhosa, inclusive porque traz para a gente esse intelectual que é constituído a partir das múltiplas experiências que forjam o negro na sociedade, que Henrique faz questão de dizer, tanto nessa entrevista quanto em outras obras, né? O corpo negro na universidade ele tem um papel, estando consciente dessas experiências que o constituem, e dessa dimensão ontológica, que é antinegra, mas ao mesmo tempo do que articula as nossas resistências, e as nossas resistências, e a ancestralidade é parte disso, faz com que a gente perceba a potência, inclusive, do projeto, que está vinculada a isso, né? Está vinculada também ao teu caminhar, à tua trajetória, enquanto homem negro, nessa cidade de Salvador, enquanto pesquisador. Então, para falar um pouco dessa coleção, da qual Oloku Akambi Odé também é colaborador, né, juntamente com Oloku Asabi Edu, que também é colaboradora dessa obra, que é coordenada pelo professor Félix Omidirê. Eu queria que a Akambi Odé pudesse fazer uso da palavra, refletindo justamente algo que na apresentação o professor Félix traz, que o curso ele é afrocentrado e yorubacêntrico. Né? Recentemente, Landê fez uma postagem que me inquietou bastante a partir da fala de um pedagogo, se não me engano o nome é Wesley Conceição, que ele dizia que a escola brasileira ela representava a segunda árvore do esquecimento para a gente, e é realmente isso. Né? A escola brasileira acaba representando isso. Ela cumpre esse papel de negação plena desses fortalecedores do nosso existir, muito bem ditos por Henrique, que, de certa forma, o curso, os dois cursos, né, propostos, eles tentam nos restituir. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, dessa concepção do curso. Seu microfone está fechado. Fechado? Akambi, agora. Agora abriu. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o, ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá àti ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ èdè Kimbundu. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìlú Brasil. Àgò. Èmi sọ̀rọ̀ fún àwọn bàbá Ìgún àti Ìrúmàlẹ̀. Ọlọ́jọ́ ní mojúbà bàbá mi, mojúbà ìyá mi, mojúbà ọmọdé mi, mojúbà àwọn ìrúmọlẹ̀ àti òrìṣà, mojúbà Èṣù aláàróyè, mojúbà Ògún pátákórí o,
Mojubá Eledami, Oxóssi, Oki, Aru. Mojubá àwọn ìyá òrìṣà Ìrùmàlẹ́. Mojubá Ọ̀ṣun, Oore o. Mojubá Iyemọ́jà aláṣẹ mi, ìyá orí mi. Odoya. Mojubá Yansan Ọ̀yá, Agbanigbèrò, ẹbí mi, Ìpàrẹ́yì. Mojubá àwọn olùkọ́ Ọ̀gá Henrique Freitas, olùkọ́ Abá Félix Omidire, Mulongishi, Niyito Kumbo, Atibé Beló, olùkọ́ Birim Denise Freitas, olùkọ́ Corinti Ganá Santana, àti àwọn olùkọ́ Agbanigbèrò Yorubanto. Agor, todas, todos, todes, meus respeitos ao dono deste dia, ao meu pai, à minha mãe, aos meus filhos, aos senhores da criação, a Ogum, a Exu, senhor da comunicação, Ogum, dono da tecnologia, Oxóssi, aquele que vai na frente do meu caminho, todas as Iais, donas das águas, mães protetoras que nos trazem a vida. Agora, todos os estudantes de língua Yorubá, todas as estudantes de língua Quimbundo, todos os estudantes de língua e todas as pessoas que estão assistindo. Motumbá, é bom que estão assistindo a esse vídeo. Motumbá, Buromini, todos os meus mais novos, minhas mais novas que estão assistindo a esse vídeo, todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando. E de uma maneira iorubá-cêntrica, mas não única, fazendo uso da palavra em nome de Olucoabá, Félix Omidire, eu, Olucó Akambi Odé, venho aqui fazer essa apresentação dessa nossa coleção com muita satisfação, coleção e material didático da qual fiz parte, né, da elaboração desde seu princípio, lá em 2019, aliás, final de 2018, já conversando, discutindo com o Lucó Henrique Freitas, com Nito Kumbo, com o Olucoabá Omidire, né, a elaboração desse material didático de língua iorubá, e como você, Ana Carla, nos pede, né, para falar um pouco dessa questão de esse livro ser essencialmente afrocentrado e iorubá-cêntrico, né? Ele busca, nós buscamos com este material, com este curso, com toda essa iniciativa de discussão epistemológica, essa discussão de saberes, essa discussão que estrutura as nossas visões de mundo e que, como você bem trouxe, de um outro momento com o Landeonal Alê, meu mais velho, meu irmão, né, um mestre para nós, essa coisa de que a escola, né, ela é a segunda árvore do esquecimento. Nós estamos aqui com este material fazendo ouro, fortalecendo o ori, reforçando, né, as nossas cabeças a partir do conhecimento daquilo que nos fortalece, que nos faz, que é a nossa língua, as nossas línguas. E como bem o Lucó Henrique Freitas disse, não são línguas estrangeiras porque vivemos a partir delas, com elas, somos formados a partir destas línguas. O que me traz até aqui e me faz ser parte justamente desse grupo de pesquisa, desse trabalho, dessa elaboração, de ser discípulo, aluno de Olucó Félix, é o fato justamente de ter na minha memória, no meu corpo, no meu modo de ser, todas as histórias que a minha avó, né, que dizia que era Nagô, que dizia que nós éramos Nagô, trouxe até aqui. Então, esta coleção iorubá-cêntrica, afrocentrada, ela vai visar justamente trazer à tona valores epistemológicos que foram e continuam sendo transmitidos através do tempo por nossa oralidade, mas não menos científica, não menos forte, não menos capaz e potente. Se assim não fosse, não estaríamos ainda aqui hoje nos referenciando justamente em todo esse legado ancestral, que não é pura e simplesmente espiritual ou místico, como querem muitos estudiosos, mas é de fato de caráter, né, de lastro identitário, social, econômico, político,
cultural, familiar, literário. Todo esse legado que nos faz vir até aqui, transmitido justamente através da oralidade, detida, guardada, resguardada, ensinada, transmitida pelas grandes bibliotecas vivas, a partir dos terreiros de candomblé e de todas as comunidades referenciadas justamente nestes polos, né? E que vem passando para nós toda essa sabedoria milenar de um povo que sempre soube dialogar e negociar seus valores nos encontros das culturas mundiais, sem deixar de ser quem era. E por isso nós somos quem somos hoje, exatamente por toda essa referência. Yorubacêntrica, quimbundocêntrica, quincongocêntrica, jejicêntrica, mudubicêntrica, esta interafricanidade muito bem defendida em todas as falas do nosso Mulunguexi Tokumbo, que daqui a pouco vai falar bem mais a respeito de tudo isso, mas do que nos forma. A Yorubacêntrica, né, ou excêntrica Yorubá, é diferente daquilo que a antropologia sempre defendeu no Brasil como a mais evoluída, a melhor, a superior, a maior de todas. Não, não é esse o nosso intuito. Na verdade, Yorubacêntrico nesse nosso trabalho é centrar justamente todo esse legado, tudo isso que nós vivemos na diáspora Nagô, nos seus pontos de origem, dialogando, nos reaproximando com a grande Yorubalândia. E se ela já era grande desde o seu princípio, por abranger territórios que hoje estão a Nigéria, a República do Benin, parte do Togo, parte de Gana, né, ela se espraia, se espalha pelo Atlântico no mundo. Concentra-se na Bahia, no Maranhão, no Recife, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, na América Central, né, no Caribe, sul dos Estados Unidos. E então é justamente esse yorubacentrismo, esse reconhecimento dos seus polos de origem, né, dessa busca dessas informações, dessa adequação fonética, gramatical, do entendimento daquilo que nós viemos fazendo uso há muito tempo. Né? Como se diz em bom Yorubá, de terreiro, Bahia, o Kulailai, dos tempos, aprendido pelas nossas avós, pelas nossas iais, com as nossas ialorixás, com os nossos babalaxé, né? Viemos aprendendo tudo isso. E agora, a partir justamente desse trabalho maravilhoso, pensado pelo nosso Olucoabá Omidire, professor Félix Ayo Omidire, em que eu, Oluco Akambi Odé, e Oluco Achabiedu, professor Aldaíce Damasceno, doutoranda do Programa de Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, contribuímos, né, para essa composição, não só pedagógica, né, mas é todo um trabalho de literatura, de cultura e de linguística, do ensino de línguas. Né? Nós aprendemos o bom uso, a readequação, o melhor uso de uma língua que crescemos ouvindo, que crescemos saboreando, né, tragando as coisas dessa língua, o acarajé, né, o olelé, o ecó, bebendo de todas essas coisas, sentindo os cheiros, né, dos euê, nos terreiros de candomblé, nas benzeduras das nossas mães. E agora vamos justamente fazendo essa reaproximação linguística, cultural, literária com a Yorubalândia, entendendo por que é que somos da maneira que somos, por que é que falamos o que nós falamos, por que é que usamos determinados provérbios, por que que cantamos de determinada forma, por que a nossa prosódia é aberta para dizer felicidade, e todo esse nosso modo de ser, de receber, de negociar com outros valores culturais, abraçá-los, utilizá-los à nossa maneira, sem deixarmos de nos referenciarmos nas nossas raízes nagôs, jejes, quimbundos, atibé, beló, ou seja, etc., etc. Essa iorubanidade ou iorubaianidade
como defende e traz para nós o professor Félix, né, é que nós nos referenciamos e colocamos nesse centro, porque não tem, com exceção da distância atlântica e da separação que houve durante algum tempo entre o início do século XX e os anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, desse mesmo século XX, em que estas viagens atlânticas, Bahia, costa da África, né, Golfo do Benin, cessaram durante um tempo e voltaram a ser tomadas. Fora essa distância atlântica, as distâncias culturais, elas não existem e elas não cessaram, justamente fazendo com que consigamos hoje, né, este reconhecimento e envolver todos estes atravessamentos por conta de uma literatura, uma oralitura, todo um cabedal cultural, linguístico, literário, histórico, filosófico, que permaneceu, continuou, vive sendo alimentado intra e extramuro dos terreiros. Né? Estas literaturas em língua iorubá continuam sendo produzidas, difundidas, cantadas, versadas, ditas, faladas, e fez justamente com que todos esses grupos conseguissem se reaproximar, e nós hoje estamos aqui a realizar este trabalho de um ensino sistemático, continuado, por nível da língua iorubá e da língua quimbundu. Da língua iorubá, justamente pensando, refletindo todas estas questões. De um aprendizado da língua, a partir de todo o aprendizado das suas literaturas, que é o que recheia, faz, envolve, modela a vida iorubana. Não existe vida iorubá sem palavra, sem nomear o mundo, sem dizer o que é este mundo, sem dizer sobre a nossa existência, sobre aquilo que nós somos, como vivemos, onde nos encontramos, de onde viemos, para onde estamos indo. Então, esta língua vai sendo aprendida, ensinada, envolvida em toda essa literatura e em todo esse modo de ser. E assim vamos nos entendendo, né? Dando uma volta contrária em todas as árvores do esquecimento, a que os nossos ancestrais, nossos avós, nossas mães, nossos pais foram forçados a passar. Desde o porto até a passagem pelas escolas, que formatam, enquadram, tiram, né, todos estes nossos saberes, que não reconhecem que no contato de pessoas vindas do continente africano e forçadas a aprender um idioma estrangeiro, a língua portuguesa, os seus fenômenos linguísticos não foram considerados. E aquilo que restou destes fenômenos linguísticos na nossa sociedade hoje são tratados, sobretudo para as nossas crianças negras, das periferias físicas, sociais e econômicas, como erro, como incapacidade, como falta de capacidade da aprendizagem da boa língua portuguesa. Lê do engano. Nós falamos português. Nós falamos com todos os elementos das nossas línguas ancestrais. E o iorubá é uma delas, né? Que está aqui dando nome a uma série de coisas para além daquelas que nós conhecemos, que estão nas ruas, que estão nos tabuleiros, que estão nas cantigas, que estão nas indumentárias, nos cabelos, nos cânticos, nas louvações. Então, é isso que nessa iorubanidade cêntrica, nesse iorubacentrismo que nós vamos empreendendo nesta coleção, neste maravilhoso livro de língua iorubá, que é o Ekodara, ou seja, o bom aprendizado, aprender bem, aprender bom, aprender com prazer. Eko, né, é aprendizagem, é construção, e Dara é bom, né, é positivo, é maravilhoso. Nós estamos a realizar, a começar esta realização. Este é o livro 1 da nossa coleção, né, que traz justamente os primeiros elementos, um mergulho na língua iorubá, né, o aprendizado dos seus elementos básicos, como eu disse, pensado pelo nosso Olukor Midire, a partir da literatura iorubá, dos provérbios, dos dizeres, das falas, de fragmentos dessa grande literatura que pensa o mundo filosoficamente e a expõe de maneira literária.
Já estamos trabalhando o segundo livro dessa coleção e até que consigamos atingir o nível 6, né? Que é um super nível de comunicação e conhecimento linguístico, literário, cultural, epistemológico da Yorubalândia, dessa Yorubalândia que nos faz. Eu espero que tenha conseguido apresentar um pouco, né, dessa ideia que está centralizada neste trabalho. A ideia não é ter o Yorubá, como eu disse, ele foi pensado durante muito tempo na antropologia, né, como algo que é o melhor, é o maior, é o mais forte, em relação, inclusive, aos outros povos, às outras populações negras que nos formam, que também nos fazem, nos constituem enquanto pessoas negras na diáspora. Mas é a centralidade desse saber, dessa epistemologia, dessas visões de mundo, do que estrutura a partir da língua, ou que é transmitido pela língua, pela literatura, pela cultura iorubá, que constitui o mundo iorubano ou iorubaiano. A Cambiodé Motumbá, antes de passar para Ni Tocumbo, dizer que eu cometi um pecado, assim, né? Cometi um erro que eu não te apresentei, né? De certa forma, você se apresentou a partir da coleção, mas eu acho que tem alguns aspectos que são importantes dizer. Inclusive, um deles que entra aqui no teu currículo é que você tem uma convivência orgânica com a língua iorubá falada na Bahia desde a infância, né? Porque vem de uma convivência de famílias de terreiro que originaram a Casa Branca. Além disso, né, dos outros aspectos, você também colaborador dessa obra, mestrando pelo programa também da UFBA, né? É um ativista, militante e sacerdote, então é alguém cuja apresentação, né, também nos diz um pouco, né, desse corpo negro que compõe esse pesquisador e esse professor que é parte desse projeto. Então, me desculpe, né? Eu passei sem apresentação. Então, vamos agora para Ni Tocumbo falar um pouco da coleção, né, do curso de Kibundo, que é o 1. Eu vou falar rapidamente de Ni, mas vou deixar que ele se apresente. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, ainda não nos conhecemos, porque só virtualmente, mas eu acompanho, Ni. Você é um dos professores, né, extremamente conhecidos na Bahia, tem alunos no Brasil inteiro e no mundo, porque é um dos criadores do curso Calunga Idiomas, fala mais de 10 línguas, não é, Ni? Não é só o Kibundo, são mais de 10 línguas, é formado pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade Federal da Bahia, e tem uma vasta experiência nesse campo linguístico. Então, Ni, eu queria que você falasse um pouco da proposta, né, desse livro didático de Kibundo, um pouco diferente em Yorubá, ele é completamente escrito em Kibundo, só ao final que há um glossário, né, tanto em português quanto em inglês, que aí também já revela algo do ponto de vista da concepção, que eu queria que você falasse um pouco, e acrescentasse à sua biografia aquilo que você julga importante. E dizer também, Ni, que eu queria que você pudesse refletir, você que é falante de vários idiomas, dessa relação entre língua e esse processo civilizatório, os nossos, inclusive, que são negados, porque a partir do momento que as línguas que nos constituem enquanto povo, inclusive enquanto povo baiano, elas nos são negadas, então há uma negação, né, dessa experiência civilizatória que nos constitui e que é um crime que é cometido conosco e que, de certa forma, essa proposta ela vem de modo propositivo responder essa questão. Então, que você falasse um pouco também disso. Gamimene Kenai, no osso, saudações a todo o público. Emengandala, Kusakidila, Kindala, Tatet Nzambi, Tatet Ngana Nzambi, Wene Mudiulo, Atumona Kindala, o Tembo Yosso. Eu queria agradecer
a Tate Tanzânia Fungo, né, que está nos observando agora, né, pedir licença e agradecer a oportunidade, a mais uma oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre um pouco dessa nossa joia, né, que é esse trabalho primoroso, encabeçado pelo nosso grande Olucó, Cafunga, Henrique Freitas, né, meu colega vizinho do Nordeste de Amaralina, de muitos anos. Então, meu vizinho, temos uma história aí, né, né, Cafunga Henrique, aí, de algumas dezenas de anos. E dizer que, inclusive, gente, né, só para falar um pouquinho mais do Nordeste, quem não conhecia o Nordeste e conhecia Guiguio e Reizinho do Ilê, são nossos vizinhos também, viu? Então, assim, o Nordeste não é qualquer coisa, não. Então, pronto. Mas somos de um espaço africano potente, né? Aqui na cidade de Salvador, que, inclusive, um dos últimos censos, eu acho que eu não vi esse ano, mas um dos últimos censos, 2, 3 anos atrás, eu cheguei a ver que o nosso bairro era, especialmente o meu núcleo, né, que não era exatamente o mesmo de Henrique, né, nas subdivisões do bairro, né, o meu núcleo era o 7º bairro mais negro de Salvador. E eu disse, caramba, é muito preto no bairro, entendeu? É muito preto. Então, em Salvador, considerada, né, é famosa como, né, tem um status, pelo menos, de cidade mais negra, né, na diáspora, mas apesar de eu ser da sétimo bairro, eu tenho família e outros irmãos que moram no bairro mais negro de Salvador, que é a Fazenda Couto. Então, assim, minha família, como a típica família africana, está espalhada na cidade, né? Família muito grande. Bom, então eu queria falar um pouquinho, agradecer a Segundo Selo também por disponibilizar esse trabalho, por estar conosco, né? Nesse trabalho fantástico, né? Desses 2 livros, né? Que eu tenho o orgulho de apresentar, né, os nossos livros de Quimbundo e Yorubá, né? Então, agradecer a Segundo Selo, as pessoas de Jorge, Neila, né? Muito obrigado mesmo. E temos ainda, né, um trabalho longo pela frente, uma vez que, por exemplo, a gente, como professores Henrique e a Cambiodé já falaram, não é apenas o livro 1, né? Então, aqui temos o livro Quimbundo 1, mas é o primeiro livro da coleção de Quimbundo, da série do livro de Quimbundo, como também do de Yorubá, né? Só que o nome do Quimbundo vai ser Quimbundo 1, Moshi, Quimbundo Yadi, Tato, Wana, Tano, Samano. Vão ser os 6 volumes de Quimbundo, né? E cada um desses livros, com a estrutura, né, como está bem divulgado, disponível no site do NUPEL, do Núcleo de Extensão em Letras da Universidade Federal da Bahia, para quem nós estamos fazendo esse material, né, o curso de Quimbundo e de Yorubá, que está estreando esse ano, né, como os primeiros cursos em línguas africanas do Núcleo de Extensão em Letras da Universidade Federal da Bahia, ou NUPEL, né? Então, esses 2 livros, eles estão sendo desenvolvidos, essas 2 coleções de Yorubá e Quimbundo, elas estão sendo desenvolvidas justamente para dar suporte aos cursos do NUPEL, que é um curso em 3 anos, um curso de línguas africanas, no mesmo formato que os cursos de línguas europeias, que são tradicionais nessa instituição, né? Que são em vários anos, então também estamos desenvolvendo, né? Estamos coordenando, né, esse curso, né, com uma equipe muito competente, professor Henrique, professora Denise Carrascosa, né, professor Félix Fomidirê, né, eu também ajudando na coordenação, né, na nossa coordenação colegiada, na formação desses 2 cursos, né, e com a colaboração dos outros professores de Yorubá e de Quimbundo, Olucó Akambiodé, Olucó Achabiedu,
Mulongues Josevaldo, Mulongues Lucas, que inclusive foram alguns dos meus colaboradores no nosso curso, né? Então, estão aqui arrolados seus nomes, né? São esses dois últimos aqui, além de Molala Kalele e Tori Akini, que também nos ajudaram na concepção desse primeiro livro, né? Que foi muito trabalhoso, foi um processo muito trabalhoso, mas também muito, muito agradável, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que a professora Ana Carla comentou, sobre a estrutura do livro, que ele é completamente escrito em quimbundo, só que no final do livro, tanto a introdução do livro, né, e o glossário, ele foi desenvolvido com todos os vocábulos, né, com todas as entradas de vocábulos do livro, traduzidas para o português, né, para auxiliar, né, alguns dos estudantes, e também traduzidos para o inglês, uma vez que existe uma carência gigantesca de material de quimbundo no mundo, né? Então, apesar de que eu posso dizer para vocês, na minha viagem para Angola, eu trouxe até alguns aqui, deixei aqui disponibilizados para mostrar para vocês, eu trouxe alguns livros, como o livro de literatura infantil, né? Onvula Nkitembwe, né? Um livro fantástico que eu, inclusive, utilizo para desenvolver algumas coisas das nossas aulas, né? Esse livro, Léxicos Temáticos, que eu ganhei lá no Instituto de Línguas Nacionais em Angola, que é o órgão regulador, né, das diretrizes linguísticas das línguas africanas em Angola, né? Então, eu agradeço a professora Isata Manuel, né, que me presenteou com esse belíssimo material que tem me auxiliado muito para fazer nossos livros. E tem essa gramática, uma gramática nova de quimbundo, lançada em Malange, né, no interior de Angola, de 2016. Tem esse outro material muito bom, que também um outro professor lá do Bengo me presenteou quando eu estive, fui bem acolhido por ele, na casa dele, na família. Professor Deodato Kokamba-Bota me presenteou com esse livro, que é O Tanguero Nilson Ekeno Waube. Então, é um material também de alfabetização para crianças, no caso, para crianças. Então, ensina as crianças tanto a ler quanto a contar. Então, é muito, muito bom. E esse outro também, que é, também infantil, de alfabetização, que é um material também novo lá de Angola. Então, mas são materiais que, por exemplo, ninguém vai conseguir aqui. Nenhum desses materiais, na verdade, nem eu mesmo conseguiria isso de fato em Angola. Eles são de muito difícil aquisição, mas felizmente, eu consegui ter contato com algumas pessoas muito queridas que me presentearam com esse material. Eu acho que eu tenho alguns outros livros aqui, só que, bom, que eu trouxe de lá também. Eu trouxe alguns materiais para crianças, né? Inclusive que eu uso aqui em casa, né? Mas, enfim. Então, como tem uma carência, Ana e demais telespectadores, tem uma carência muito grande de material em quimbundo, então eu achei que... eu também tenho alunos europeus que não falam português, né? Então, tem aulas virtuais comigo, e eles, inclusive, eles tinham uma carência muito grande, porque eu trabalhava, as primeiras aulas que eu trabalhei com eles, eu trabalhava com materiais que eu desenvolvi para o curso que o professor Henrique me convidou para dar na UFBA em 2018, um curso de extensão pelo programa de pós-graduação em letras, né? Então, eu dei um curso aqui na UFBA, em 2018, e eu desenvolvi um material, a pedido do professor Henrique, para auxiliar nesse curso, e é esse material que eu utilizava antes com esses meus alunos da Europa. E então, mas assim, agora com o nosso livro, ficou mais fácil, porque o livro está totalmente em quimbundo, e qualquer necessidade de acessar observações de tradução, eles têm diretamente em inglês, né? Então, foi pensando também nessa demanda que você tem internacionalmente, nos nossos irmãos dos Estados Unidos, né? Principalmente, você vai encontrar uma grande comunidade preta de ascendência das etnias de Angola nos Estados Unidos. Então, eu pensei também
nesse público, né? Uma vez que eu também tenho alunos dos Estados Unidos, né? Alguns alunos dos Estados Unidos. Bom, enfim, o nosso primeiro livro tem essa estrutura. O segundo, o terceiro e o quarto, né? O segundo já está, né, em vias de ficar pronto, né? E temos aí o terceiro e quarto livro, né? Cada um para um semestre, né? São seis semestres, né? Então, um livro por semestre. Os 4 primeiros, eles trabalham principalmente com a parte da língua, né? Então, os alunos estão aprendendo, em cada um desses 4 livros iniciais, as estruturas básicas de comunicação, né? Então, as palavras básicas, como construir, como encaixar as palavras em frases, e a estrutura gramatical, paulatinamente, tem sido trabalhada nesse programa que vocês podem encontrar no site do NUPEL, está totalmente descrito lá. E no livro 5, no quinto semestre, teremos aí as grandes estrelas do nosso curso, né? Que eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente está desenvolvendo, e que tem a ver com nossa ancestralidade, com nossa beleza, com nossos trabalhos. Meu trabalho na pesquisa no Yorubá com o professor Henrique, o trabalho do Olokô Akambiodé, né, com o Zorik também. Então, vai ser um trabalho de literatura. Então, traremos as nossas produções literárias para o livro 5. Então, pessoal de Quimbundo, se prepare, porque vai ter muita cantiga de candomblé no livro 5. Então, vocês vão, depois de aprender a falar a língua, o livro 5, vocês vão entender o que são essas cantigas, muitas dessas cantigas, algumas rezas, o que elas querem dizer. Isso, depois de vocês aprenderem a falar a língua, vocês vão ter ali, na mão de vocês, escrito o que muita gente ficou a vida inteira sem saber o que significava. Então, eu acho que... E não é nada, e não são segredos. São justamente essa perversidade, Ana Carla, que esse processo civilizatório fez conosco, de fazer-nos esquecer, em parte, muito das nossas línguas, né? Por que em parte? Porque, na verdade, elas estão aí. Elas estão em toda parte, né? Eu recebi hoje um presente muito, 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 muito especial, né? De um professor, que eu não sei se eu vou falar o nome desse professor, que está aqui na nossa, né, na nossa live. O professor Henrique me presenteou com essa maravilha, que é o livro que tem o título Em Busca de Explicações sobre Vocábulos Africanos, escrito, fresquinho, gente, escrito pelo nosso querido professor César Vitorino, da Universidade do Estado da Bahia, né? Então, temos aqui um material que eu ainda não li, gente, só fiquei maravilhado nos poucos minutos que eu tive para folhear rapidamente, né? Mas, assim, é mais uma obra que um dos nossos irmãos africanos aqui na diáspora escreveu sobre nossas línguas, né? E ele fala aqui sobre os vocábulos, né? Uma investigação em alguns dicionários e glossários brasileiros, né? Capa lindíssima, parabéns, professor César Vitorino, parabéns. Vou ler com muito gosto, né? Ver um irmão escrevendo mais uma coisa tão potente sobre a gente. Então, eu só queria também até, dialogando, professora Ana Carla, com a sua pergunta, e também com o professor Akambiodé, que falou um pouco na sua fala sobre a nossa resistência das línguas. Então, esse processo civilizatório que tentou nos aniquilar, que tenta nos aniquilar, que vem tentando nos aniquilar durante 500 anos, mais de 500 anos, ele é falho, porque nós somos, felizmente, muitos e poderosos, e temos uma beleza existencial e uma força que é indestrutível, né? Então, por mais que eles queiram, né, nessa onda, né, cada vez mais evidente de ódio a nossa presença na Terra, né, que a gente tem visto, né, como o mundo tenta fazer experimentos no continente africano. Quer dizer, eles nos veem como nada, né? Não era a Igreja Católica que achava que nós não tínhamos alma.
em séculos passados. Não, o mundo ainda não gosta da gente. Então, mas, infelizmente, como disse o nosso queridíssimo professor Carlos Moore, no final deste século, nós seremos a maior parte do planeta Terra. Então, eles estão... Quem não gosta da gente, eu sinto muito. Ou melhor, não sinto nada, né? Mas, enfim, bom, eu só queria complementar a fala do professor Oluco Akambiodé, dizendo que essa nossa presença no vocabulário, como o nosso querido professor César Vitorino trata no livro, ela é só um dos vários aspectos de resistência que a gente tem nos dias atuais. Porque o Quimbundo, o Yorubá, o Fon, o Kikongo, são línguas nossas, como bem o professor Henrique falou, não são línguas ancestrais, não são línguas estrangeiras, são nossas línguas. E elas estão ainda em nós, elas não saíram de nós. Então, eu vou dizer, eu vou tirar um pouquinho aqui, mais uma vez, tirar não, dialogar com o professor Oluco Akambiodé. Então, você vê por que a gente aqui na Bahia fala Ave Maria. Ave Maria, isso está errado? Quem disse que isso está errado, gente? Isso é um traço do Iorubá, no jeito da gente falar. Sabe por quê? Porque em Iorubá não existe V. A letra V não existe em Iorubá. Então, quando nós, Iorubás, somos trazidos aqui para o Brasil e a gente vai tentar falar Ave Maria, a gente não consegue. Então, a gente fala Ave Maria. Af. Esse af é muito nosso, é uma das belezas da nossa existência aqui. Entendeu? Ave Maria, entendeu? A gente fala isso o tempo inteiro. Então, o Quimbundo, né, ele está muito presente quando a gente fala assim, maninha, a senhora vai para a igreja, que horas? Para a igreja. Assim, igreja que a gente fala, assim, igreja também é mais uma estrutura desse ngue que a gente traz aqui para a diáspora e ficou plantado de uma maneira impressionante. Qualquer comunidade preta que você encontre no Brasil, que é formada, sobretudo, de povos de Angola e do Congo, que tem o Quimbundo, o Kikongo, o Umbundo como línguas constituintes, vão ter esse traço do Ngue, ou seja, a gente fala igual, ignorante, né? Igreja, mendigo. Não tem um preto em uma comunidade preta que fale mendigo em português. E outra coisa, português não é nossa língua. Português é uma língua estrangeira. Quimbundo é nossa língua. Yorubá é nossa língua. Fon é nossa língua. Grunce é nossa língua. Tapá é nossa língua. Umbundo, Choco, essas são nossas línguas. Então, e aí outra coisa maravilhosa é dizer o seguinte, que eu gosto muito de frisar. Nossa africanidade, ela não ficou só na nossa cor maravilhosa. Ela está na nossa cor, está nos nossos cabelos, nos nossos narizes, na nossa ginga, no nosso samba, jongo, né? no Congo, né? No maracatu. Ele está em tudo que a gente faz, entendeu? Então, só para responder, eu espero ter respondido, professora Carla, essa relação da língua e do processo civilizatório. Eu podia falar muito mais sobre isso, mas eu acho melhor não. Eu vou ver eu não sei se meu tempo passou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que meu tempo passou. Enfim, não sei se eu poderia falar mais alguma coisa, eu só queria dizer, então, eu acho que eu tenho um pouquinho mais, né? Pouquíssimos minutos. Eu queria agradecer a essa obra maravilhosa, né, que já foi mostrado aqui, que é o livro O Arque Arqué, do nosso querido professor Henrique Freitas, que fala também, né, sobre essa nossa presença e a necessidade de a gente estudar e de a gente entender, de observar e de colocar nos holofotes as nossas produções negras, né, na literatura, né? E eu tenho tido o prazer de compartilhar, por exemplo, nas minhas leituras, com obras como essa Pretistas e Milongas, né, do professor, nosso queridíssimo professor Landeu Naualê, né, Tata Landeu Naualê, e aqui é um material riquíssimo, inclusive que também tem participação do professor Henrique Freitas no pós-fácil desse livro, né? Então é um material riquíssimo de uma explosão de epistemologia nossa,
fantástica. Da mesma maneira como também esse outro livro, ambos, né, lançados recentemente, o livro Agô, né, ambos livros de poesia, 2 poetas baianos e potentes e maravilhosos, que relativamente estão perto de mim, né? Esse aqui é do professor, também um professor de Quimbundo, que ajudou a fazer nosso livro, né? Professor Josevaldo Santiago, né? O livro Agô. Então, você tem aqui livros que dialogam com Áfricas e com nossas línguas e com nossos sentidos e com nossa presença de uma maneira assim, sério. Eu vi um vídeo que uma Ebome, eu não lembro o nome dela agora, gravou com um poema, o poema Agô, do poeta Josevaldo Santiago, e eu quando eu ouvi aquilo, eu digo, gente, mas o que é isso, sabe? Que maravilha, uma nossa mais velha, né, recitando, né, um poema, foi maravilhoso. Então, obrigado a todos, a toda essa nossa presença e essa nossa corrente, né, porque eu não estou sozinho, né. Então, vocês veem aqui que estão mais 4 pessoas comigo, né. Então, temos aqui o Lucó Acabiondé, o Lucó Henrique Freitas, você, Ana Carla, também, que é parte disso, toda essa nação africana, a gente está junto, e é muito bom estar com vocês e ver essa resistência, esse povo bonito, intelectual, potente, e que é espelho para muitos de nós que ainda tem sido muito atingido, né, pelos vários ataques que a gente tem sofrido nesses mais de 500 anos. Então, eu só queria agradecer a Dupé Cupó, né, Ngamisakdila Kiavulo, né, então, Tondele, agradecendo em várias de nossas línguas, e é isso. Muito obrigado. Eu acho que eu passei o tempo, né? Mas se eu passei, desculpem. Todos nós passamos, isso é do professor. A gente toma posse da voz e fala o que tem que dizer, né? Então, tá uma delícia a escuta. Eu vou passar uma questão que foi feita para Henrique, mas antes só registrar algumas. Evilásio, em nome do Conselho de Comunidades Negras, faz uma saudação. Fernanda Castro diz que vem morar na Bahia, venha mesmo, que a gente está esperando. Nazaré diz o quanto a mesa está poderosa, nossa grande Nazaré. Elisângela fala da invisibilidade da literatura negra. Cassandra diz o quanto a coleção é maravilhosa. Josuel, da riqueza do encontro. E várias outras. Josevaldo Santiago, que é colaborador de um dos números, também felicita. Ana Paula Santana, minha irmã, também mandou um axé para a mesa. E a questão que foi feita para o Jorge Augusto, Henrique, para ti, eu vou repassar, antes da gente fazer as considerações finais, porque a gente fala muito e bem, mas assim, Jorge pergunta sobre articulação, Jorge pede para você falar um pouco sobre a articulação desse material publicado, né, desse material didático e a Lei 10.639. Acho uma pergunta fundante. E aí eu emendo com uma outra também para ti. Na condição de professora, sempre que a gente vai trabalhar, por exemplo, pretices e milongas de Landê, né, que me trouxe, e você abre um poema como Obi, né, ou você abre um poema como Sankofa, é imersão em um outro mundo, né? É em um outro mundo, é como Fanon vai dizer. Gente, vamos fechar. Acho bom a gente fechar os microfones, que eu acho que está dando interferência. Exige para qualquer professor a imersão nesse mundo nosso, que nos atravessa enquanto povo, mas que, ao mesmo tempo, nos é negado constantemente, né? Nos é negado o tempo inteiro. E aí, eu queria aproveitar a reflexão que foi proposta por Jorge, para que a gente pudesse pensar isso. Eu vou passar para o Henrique depois para as considerações finais, porque a gente... que Henrique falasse um pouco disso, né? Dessa palavra que é mundo, né? Parafraseando um pouco até o Paulo Freire, que traz um mundo civilizatório que nos é negado, e que mais do que isso, Henrique, porque nos teus escritos você insiste que o grafocentrismo
ocidental, ele não dá conta, ele não responde ao nosso existir, que o nosso existir, ele se expressa, né, de muitas outras formas, né, de muitos outros jeitos, e isso, de certa forma, você traduz um pouco nesse livro que eu já falei e também trouxe. Eu queria fazer só referência para as pessoas, né, no livro Arque o Arquê, Henrique, quando fala de apagamento, ele traz 2 páginas em branco mesmo, né? E aí, para o leitor, quando você começa a fazer a leitura, que a gente está acostumado com essa linearidade, você vai lendo, depois, quando chega em determinada página, ou você vira o livro e continuar a leitura. Então, essa epistemológica, encruzilhada, né? De encruzilhada epistemológica, você tenta traduzir, inclusive, no movimento de manusear o livro, né? Até o manusear precisa ser de outra forma. Então, eu queria que você abordasse um pouco disso, né? Essas palavras que trazem esse mundo negado e nossa experiência de negação, como o Fanon diz, até do nosso próprio corpo, né? A nossa experiência com o nosso corpo é de negação, do nosso cabelo, da nossa cor. Depois a gente toma posse disso, se a gente quiser, como discute, fazer dessa consciência a nossa senda. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, Henrique. Como é que a gente traz, através do curso e através das línguas africanas que nos atravessam enquanto povo baiano, enquanto povo negro da Bahia, mas que são negadas, e como essa língua, né, através dessa língua, se revela um outro mundo que também se expressa de múltiplas formas, e não só através da linguagem, da língua escrita, né? São perguntas maravilhosas, né? Se a gente tivesse muito tempo, a gente levaria muito tempo aqui conversando sobre essas duas questões, que são questões também centrais em relação àquilo que foi dito. Em relação a 10.639, né, que Jorge pergunta, veja que o principal desafio, a meu ver, que a 10.639 coloca para a gente, não é a inclusão de uma disciplina isolada dentro de uma matriz curricular, né? Essa é a maneira mais fraca de entender 10.639, né? Ou seja, porque você coloca uma disciplina ali exótica, isolada, desconectada de tudo, enfim, então ela vai ser trabalhada ali e pronto, se esquece. Se trabalha o dia 20 de novembro apenas, se esquece o restante do ano. O que a 10.639 coloca para a gente, e aí tem grandes mestras, inclusive chat aí, que pensaram a 10.639, que implementaram. A grande mestra Nazaré, que está aí, que já foi referenciado, que é uma de minhas referências, é uma de nossas referências, a professora Ana Lúcia Silva Souza, que também estava aí. Nós estamos falando de pessoas que pensaram a implementação da 10.639 e algumas delas que discutiram antes da implementação, a Cassandra Muniz, que é da área de linguística, que tem um trabalho belíssimo, muito potente, muito forte, no sudeste do país, no sul do país, e que tem um trabalho também que é referência. Eu poderia falar de outras pessoas que também estão aqui, a própria Tânia Saunders, que está na Universidade da Flórida e que está aí nos cumprimentando também, que é uma grande parceira, e que ela, inclusive, deu um exemplo, eu achei muito interessante, no inglês, de como as africanidades, elas vazam ali esse inglês, inclusive dessa ascendência a Ibanto, e que cria um sistema comunicativo que está muito próximo dessas línguas africanas que também tiveram um impacto lá. Então, veja, eu acho que esse trabalho que a gente está desenvolvendo, somado a tudo aquilo, né, que as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, né, sobretudo as nossas mais velhas, aí no sentido de que são pessoas que têm um acúmulo sobre isso. Na Bahia nós somos privilegiados porque nós temos diversas referências aqui que pensaram desde antes de 639 essa questão da africanização do próprio ensino, né? Não só a partir de uma matériazinha ou de uma discussão pontual, mas de todo o currículo. A gente pega uma experiência como a Escola Manhaninha, dentro do Ileaxé Opoafonjá, ou pega todo um projeto de ensino do Yorubá, de Mestre Didi, dentro do Ileaxé Achipá, né? Ele que, inclusive, foi o primeiro que fez sistematizou todo um processo de ensino da língua iorubá.
os exemplos que a gente tem, eles já estão, na verdade, aí. O que a gente, por exemplo, fez nesse processo foi ouvir, sentar na esteira, né? Ouvir o que esses mais velhos aí construíram como um repertório e nos municiarmos efetivamente disso para dar o próximo passo. Como geração atual, dar o próximo passo, entendendo que dar o próximo passo significa trazer esse acúmulo de experiência e em contato com essas pessoas aí que estão no chat aí, maravilhosas, que são referências, que sem elas também a gente não tem como construir um trabalho como esse, né? Porque veja, no sábado à noite elas se mobilizam para estar aqui conosco, construindo essa roda, essa cena. Isso diz muito da postura justamente dessas pessoas, né? Que são também referências nossas. E aí o que acontece? Um trabalho como esse é um trabalho para abrir uma frente, para desde deslocar essa noção do erro, porque veja, há toda uma discussão sobre o deslocamento do erro, enfim, olha, tem que se considerar as variações, isso é extremamente potente, estamos colados com isso. Mas queremos, a partir disso, lá como Gabriel Nascimento coloca, discutir racismo linguístico, né? Racismo, sexismo linguístico, machismo linguístico, efetivamente, e desconectar, deslocar essa noção do erro, conectando com uma genealogia linguística nossa, africana. Como os exemplos que o professor Akambi Odé trouxeram aqui, os exemplos que eles trouxeram aqui, né? Do Igualdo, mostrando como isso tem um sentido. Nós podemos, obviamente, lançar mão de outras variedades linguísticas, mas entender que essa variedade ela tem um poder, ela está conectada com uma genealogia linguística que nos diz também, né? Que falá-la, que os nossos avós, os nossos pais, que continuam falando, e nós ainda em alguns espaços, que isso tem um poder, efetivamente, né? O rap entendeu isso, né? E é fácil a gente mostrar, o rap entendeu isso. Veja como nem os rappers e as rappers universitários, eles não usam a variedade linguística para... Pega o MC, ele não vai fazer isso porque a variedade linguística para a sua produção artística e de comunicação ampla é o português. É esse outro português. Ele sabe que se ele usa essa outra matriz, ele está se deslocando desse processo de conexão, inclusive de uma forma de fazer e de dizer a arte. Então, isso diz muito em termos estéticos, também em termos éticos, né? Veja como todo esse trabalho que a gente está buscando desenvolver, conectado aí com tudo que vem sendo também construído, como abre uma possibilidade de a gente trabalhar na escola todas essas questões e pensar como essas nossas referências mais velhas, inclusive já vem colocando aqui, que o propósito da 10639 não é incluir uma disciplina que vai trabalhar com questões raciais, né? Inclusive, esse é um debate amplo que a gente tem feito na universidade. Porque quando se cobra 10.639, diz, tem uma disciplina optativa no currículo que vai fazer essa discussão. Né? Isso é uma incompreensão do que é a 10.639. A proposição é que todo esse conteúdo seja diluído e trabalhado nas mais diversas disciplinas. Mas como é que seria trabalhado em matemática? Nós já temos uma série de intelectuais pensando isso. Você pega, por exemplo, o princípio da geometria sona dos povos Chokwe, né? E já há trabalhos, compêndios sobre como você trabalhar a geometria a partir de uma perspectiva afrocentrada, inclusive oferecendo outras perspectivas para os estudantes, os jovens. Eu estou dando um pequeno exemplo, porque os especialistas da área aí são eles que nos formam, nos trazem esses materiais fabulosos. Né? Então, pensar isso tudo conectado a 10.639 é revirar efetivamente a escola, entender que a gente precisa, inclusive, ouvir os estudantes. Nós ouvimos pouco os estudantes, ouvir os estudantes, né? Entender o que eles estão nos dizendo. Eu oriento muitos trabalhos, e eu sou professor também do Prof. Letras, né? Que são os professores do mestrado, que são professores da rede pública e trabalham com ensino básico no município e no estado. E todas as vezes que a gente está trabalhando, no primeiro encontro de orientação, eu sempre pergunto a eles: o que seus estudantes estão dizendo? Como assim, professor? Eles, às vezes vêm, né? Eles são muito tímidos, têm timidez para escrever, enfim. Eu digo, beleza. Mas e as paredes, como é que estão de sua sala? O verso do caderno do seu estudante, os banheiros,
Aí a gente começa a se dar conta que esse estudante, às vezes, que está ali, a gente acha que ele está em silêncio, ele está gritando. Só que ele não está gritando através da pauta do caderno. E aí, como a gente não valida nada disso, e a partir desse processo, desse trabalho, em que eu vou também aprendendo e ouvindo com esses estudantes, a gente tem tido a possibilidade, por exemplo, no Prof. Letras, desenvolver, e aí eu já dei os exemplos no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, estou dando exemplo em outro programa que eu pertenço, de desenvolver esses trabalhos olhando para esses lugares que parecem que só tem rabisco, só tem sujeira, e estão nos dizendo muito nesses espaços. Então, eu acho que é um pouco isso. E essa questão da palavra, por exemplo, que é mundo, os nossos corpos, eles dizem antes, e dizem muito mais, às vezes, antes do verbo. E isso é tão significativo, por exemplo, Mulonga Chinita e o professor Akambi Odé também, que a gente, por exemplo, para você trabalhar, digamos, como você trabalha, bom dia, boa tarde, você trabalhar em Yorubá e Kimbundu é um processo, porque, sobretudo, quem teve ou tem uma convivência mínima cultural, você sabe que você não chega, você Carol. O seu corpo, ele diz, se você é uma mais velha, eu não lhe cumprimento assim, Carol, eu vou me abaixar, eu vou fazer a reverência que é feita no candomblé a esse mais velho, sobretudo se ele é um professor notável. E eu vi isso, por exemplo, em congressos, grandes congressos, participei na Nigéria e no Benin, de pessoas que já eram professores extremamente conhecidos, que encontraram outro professor mais velho notável e que vai ao chão. Dá um dobalo, cumprimenta esse professor. Então, você chega para dar um bom dia a uma referência, Carol, se esse professor ele é mais velho, porque se você cumprimenta assim, esse gesto só verbal, ele não tem a força disso. E, ora, isso está presente onde? Isso está presente, por exemplo, no candomblé. Está presente em outros espaços também, mas, por exemplo, está presente no candomblé. A gente pode dizer, mas isso só funciona lá. Não, a gente tem isso aqui. Né? Isso está presente nas nossas comunidades pretas mais antigas. Então, eu, por exemplo, mesmo com meus 40 anos, eu peço a bênção a meu pai e minha mãe. Eu não estou dizendo que ninguém tenha que pedir, mas eu estou dizendo que eu peço. Porque o que acontece? Isso tem um sentido dentro da dinâmica familiar. Né? E veja, minha família tem muitas matrizes religiosas, mas a bênção, ela tem uma força imensa. E a bênção, você sabe, você pede a bênção. Bênção. A bênção se pede, né? Então, de onde efetivamente vem também essas questões? Mas há a bênção judaico-cristã. Mas há outras coisas que entram no jogo dessa bênção que a gente pede, que a gente olha depois e diz, nossa, olha esses traços de similaridades. Então, essa palavra que constrói mundos, ela advém justamente disso. E veja, a gente estava conversando aqui e eu estava me recordando, por exemplo, o espaço onde uma parte disso que está acontecendo aqui hoje foi trançada foi no Salão de Mari, no Vale das Pedrinhas. Não é verdade? Eu chego lá para trançar meu cabelo, eu tinha dreads à época, e eu conheço o Nia há muito tempo mesmo, muito tempo. E para você ter ideia, eu conheço o Nia antes de entrar na graduação. Que massa! Antes de entrar na graduação. Que massa! E a gente se encontra e reencontra, e a gente tem diversos amigos de círculo comum. E aí eu vou lá trançar meus dreads e ele chega. E aí ele olha, Henrique, e aí a gente começa a conversar. E aí eu digo, poxa, eu estou estudando Yorubá sozinho e tal. Ele disse, não, eu tenho um grupo que está estudando Yorubá. E aí eu vou e encontro Cambundo, antes de Cambundo entrar para fazer o mestrado. Então, olha as tranças. Aí depois, você olha a roda da vida, o giro, quer dizer, minha esposa, ela é do Nordeste de Amalina também, a gente se reencontra depois, e o Nordeste está no centro. Está no centro do grupo. Chile é do Nordeste, uma série de outros membros do grupo são do Nordeste. Mas nós que somos, obviamente, de axé, a gente sabe que essas coisas não são por acaso. Tem algo que gira aí. Então, aquele dia tá trançando, foi lá apertar meus dreads, tem encontrado o Nii, que estava com um grupo que já vinha estudando de maneira autônoma o Yorubá, e eu vinha estudando sozinho, isolado, procurando parceiros para poder fazer isso.
me integro ao grupo, que é o Lab, que tem outras pessoas que estão estudando hoje Yorubá e outras línguas africanas, são pesquisadores fantásticos, de dentro e de fora da universidade, e a partir daí, depois de fazer meu pós-doc na Nigéria, e é esse círculo, essa roda da vida, da palavra viva, que vai construindo as coisas. É isso, assim, o meu muito obrigado a todas as pessoas presentes. Eu quero deixar meu cumprimento a todas as pesquisadoras, todos os pesquisadores do Yorubanto, professor Félix Omidirê, a professora Zelinda Barros, o professor Joseph Babalolá Olabiai, que é o nosso membro emérito do Yorubanto também, ele faz parte do grupo de pesquisa, o Babalaô Falerei Okunlolá, que inclusive quando está no Brasil ele participa das reuniões do grupo, né? Essas reuniões multilingües, interessantíssimas, a gente se diverte muito. A Cambi Odé, que está aqui, Dito Como Monazambi, Aldaíce Damasceno, Shirley Vasconcelos, Marli Mateus, Vécio Gonçalves, Iara, né? Josevaldo Santiago. O meu agradecimento aí a todos os membros do Yorubanto. É isso, e obrigado a Segundo Selo pela parceria e por ter confiado no projeto, a Jorge, Neila, a todos os membros da Segundo Selo, e obrigado também à professora Ana Carla Portela por ter nos brindado com uma mediação tão generosa. Né? Obrigado mesmo, a do pé. Eu vou encaminhar para a NII e a Cambi Odé fazerem as considerações finais. A gente tem um tempo curtinho, né? Antes disso, eu já vou também agradecendo primeiro a Segundo Selo, pela presença, né, marcante que tem no nosso estado de ser um espaço profícuo de coisas nossas e potentes. Agradecer também ao grupo de pesquisa, e não é só um grupo de pesquisa, de extensão, de ensino, de inovação, acho que vocês são muito mais pelo aquilo que tem representado, né, para o nosso estado, dizer que, como Lindinalva Barbosa diz, vocês estão estabelecendo conosco a afrobetização. Eu estou em afrobetização, que a gente vivencia desde o momento que a gente pisa em um terreiro. Eu sou Abian, infelizmente fui negada dessa experiência ao longo da minha vida, só com quase 40 anos é que pude vivenciar isso e consigo entender o quanto estar naquele espaço a dizer sobre mim. Aqui também foi um momento, e o que vocês têm representado para a educação, de afrobetização nossa, né, e de tomada de posse daquilo que somos. No momento que, ao começar, diante de todos os problemas técnicos que a gente teve, e que são partes, né, desse momento, eu fico nervosa e eu estranho um nome numa língua que é nossa. Eu me senti naquele momento do mesmo jeito quando eu alisava o meu cabelo, porque eu achava que ele era feio, né? E depois eu tomo posse do meu cabelo crespo. Então, eu queria agradecer a vocês por esse trabalho. Eu ainda não fui aluna do projeto de vocês, mas é isso. Eu acho que o que o Yorubanto propicia para a gente é isso, é uma tomada de posse daquilo que somos, né? Uma tomada de posse da nossa humanidade, da potencialidade existencial, né, que as línguas africanas, civilizações africanas, elas trazem para a gente. Então, eu vou passar para a Cambi Odé, para ele fazer também as considerações finais, e NII, a gente tem 5 minutinhos para essas considerações. Agu, mais uma vez, Peléu, saudar de novo todos vocês que estão aqui. Agradecer a este espaço, né, proporcionado pela Segundo Selo, de ser esse portal, essa plataforma, este jogo, né, das nossas revelações, das exposições de todos esses nossos saberes, onde se configuram os búzios, as quedas do Obi, né, e todos os ofó que nós realizamos e trazemos a público, impresso nas páginas, né, da Segundo Selo, para que todos conheçam. Agradecer às professoras Abá, que estão aqui, como a professora Nazaré, né, que vem nessa caminhada de todo esse trabalho, né, com o CEAFRO e outras empreitadas de aprendizado dos nossos saberes, daquilo que nós sempre fomos, somos, e que nos dizem não, e que todas as nossas IAs, todas as nossas mais velhas, nossos babás, vão nos dizendo sim, e nós continuamos a ser, através dos terreiros, das capoeiras, dos sambas de roda,
dos versos dos verbos. Eu vou usar duas falas de Oluco Félix para finalizar justamente com todos esses agradecimentos. É que dizer, né, diante de tudo isso e dessa rapidez em que as coisas acontecem, também agradecer a Exu, né, que está aqui nos olhando, nos vendo, a Babá Ilê do Mare, por essa permissão, por esse dia, e por estar aqui justamente nessa missão de muita responsabilidade, que é falar em nome do Oluco Félix Omidire. Então, vou usar palavras dele. Ocidental tem relógio. Nós, pretos, temos tempo. A gente tem um tempo a nosso valor. O nosso tempo é um outro. Por isso que ficamos aqui a falar e a ter muito o que dizer e ao que falar, e o tempo passa rápido. E ainda assim é pouco tempo. Então, falaremos aqui durante muito tempo. Porque também o Iorubá, ele precisa de tempo para falar, porque ele vai falar muito. O africano vai falar muito. Nós vamos falar muito. Nós pretos, nós pretas, nós pretes, falaremos sempre muito, porque temos muito o que dizer, porque nós temos muito saber. E esse saber vem de longe, vem de muito tempo. Então é isso. Mas as coisas acontecem como elas têm que ser, na hora que tem que ser, no tempo que tem que ser, com atraso, com ajuste, porque o que tem de ser traz força. E essa força está aqui. Tudo o que nós acreditamos, pesquisamos, vivemos, vivenciamos, aconteceu, está acontecendo no tempo certo. Este é o tempo de acontecer. Né? A coleção Yorubanto, ela está saindo, acontecendo no momento certo. No momento em que, sobretudo, nós, população negra, precisávamos justamente de todos estes caminhos se realizando nas nossas vidas para nos fortalecermos mais, sobretudo quando estamos vivendo tudo que esta sociedade, que se pauta justamente por uma ideia logocêntrica, grafocêntrica, eurocêntrica, está vivendo nesse momento. E nós saiamos de tudo isso fortalecidos. Acuaciconi, saudemos esse tempo diferente que estamos vivendo, observemos ele e vamos adiante. Obrigado. Axé. Axé. Aduquel. Eu gostaria de também concluir minha fala, também como Oluco Cambiodé, agradecendo, né? Eu queria agradecer. Primeiramente, né? Eu estou deixando isso para o final, né? Mas primeiramente agradecendo, também fazendo coro com Cafunga Henrique Freitas, né? Cafunga, gente, em Quimbundo significa coordenador. Então, como ele é o coordenador do Yorubanto, costumamos chamá-lo de Cafunga em Quimbundo. Como o Cafunga Henrique Freitas falou no início, da família, da mãe, do pai, da história, né? Da sua história, eu também queria terminar minha fala, né, minhas considerações, está dizendo que eu agradeço aqui por eu ser fruto dos que vieram antes, né? Por eu ser filho de maninha, filho de painha, neto de voinha, dos meus avós, dos meus bisavós e dos meus tataravós. E queria também dizer que eu tenho esse livro aqui, que é uma preciosidade que eu ganhei de um amigo baiano que mora nos Estados Unidos, que eu conheci nos Estados Unidos há 20 e tantos anos atrás, né? Raimundo Nonato, ele esteve aqui em Salvador há alguns anos e me presenteou com esse livro, que é a biografia de Muhammad Bakwakwa, que foi um africano, o único africano dos séculos passados que teve no Brasil, que foi escravizado, trazido do Brasil, e que escreveu, e que tem um escrito publicado, que está nas minhas mãos agora, né? Então, que é a biografia de Mohamed Bakwakwa, o nome do livro. Eu não sei se ele foi traduzido para português, sim. Não sei se ele foi traduzido. Se alguém quiser aqui em Salvador ler, fique à vontade. Eu quero. Você vai ler hoje, amanhã você me devolve. É isso, é o nosso ancestral, o nosso mais velho, do século XIX, que teve aqui no Brasil, depois foi levado para outras terras, e me emocionou muito quando eu li e quando eu vi uma peça dele, uma peça teatral bem encenada por nossos irmãos. Foi em São Paulo, inclusive, eu vi a peça.
E essa nossa ligação com nossa ancestralidade, que a nossa ancestralidade, ela tem um mapeamento, como a Olucoca Ambiodé falou da história dele dentro, que é uma história com essa organicidade africana, especialmente falando dos cultos, dentro de casa, e ele sabe muito bem qual é a ancestralidade dele, quais são quem são, ele cultua os seus ancestrais diretos, entendeu? Então, a gente tem esse mapeamento. Nós não estamos aqui, eu costumo ver alguns amigos, alguns alunos dizendo, eu fico triste porque eu não sei de onde eu vim. Claro que é óbvio que a gente sabe de qual é o nosso, quais foram os passos que trouxeram a gente aqui, entendeu? E uma das coisas bonitas é o que a gente tem visto ultimamente, que é esse Ubuntu. Esse Ubuntu não é uma África só quimbundo, não é uma África só bacongo, não é uma África só chokwe, não é uma África só xangana, não é uma África só fon. Ele provavelmente era fon. Inclusive, eu tenho um bisavô que provavelmente era da mesma região dele, né? Chamado de negro, ele era chamado também de negro da costa, né? Como os africanos da região de Baquaco eram chamados aqui em Salvador. Então, ele é um dos meus ancestrais, não necessariamente ele, mas meu bisavô que era da região dele. Mas o que me constitui não é um africano apenas. Eu sou filho, sou de várias Áfricas que me fazem meus amigos do Senegal dizerem: veja esse programa aqui, esse cara é seu irmão do Senegal. Então, nós somos essa composição multi-africana, né? Interafricana, pluriafricana, lindi-africana, porque nós somos lindos também, né? Então, né? Licença poética, viu, gente? Então, eu queria agradecer a Olukó Akafunga Henrique, a Olukó Cambiodel, o professor Olukó Agba Omidire, e a preciosíssima mediação da professora Ana Carla Portela, da Sakdila Kiavu. Muito obrigado a todos. Gami Sakdila, a Dupé, e até o livro 2, hein? Até já. Nós agradecemos a todos, né? Só reforçar, o livro está sendo os dois comercializados tanto pelo site da editora Segundo Selo, quanto pela loja Catuca. Então, quem quiser comprar, é possível pela Catuca. É importante dizer que a gente precisa segurar o que já nos entranha, né? A gente precisa segurar o que já é nosso, o que já é parte daquilo que somos, o que já nos constitui. Então, para fechar e dar uma boa noite a todos vocês, agradecer não só a essa mesa, ao Yorubanto, mas a todas as experiências negras que não permitiram que nós nos perdêssemos, dos terreiros aos quilombos, aos blocos afros, todas as experiências que permitiram que a gente chegasse aqui com Tereza, porque antes da universidade olhar para esse manancial, né, esses espaços já resguardavam e já sabiam, já entendiam o valor, né, dos nossos conhecimentos, o valor daquilo que somos. Então, uma boa noite a todos vocês. A editora Segundo Selo agradece a participação de todos, de todas e todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. A todos os estudantes do NUPEL também. Até mais. Obrigado. Oda